Olá pessoal, tudo bem? Nesta semana, em Minha Fortuna é Te Amar, Olga tortura Benjamin. Verônica dá um golpe em Adriano e foge levando todo o dinheiro. Adriano é preso. Andréia é humilhada pelos sogros. Saiba de todos os detalhes no resumo semanal de 25 a 29 de dezembro. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Vicente se encontra com sua avó, Dona Margo. Os dois se abraçam. Vicente volta para casa e confronta quem não deixou a sua avó entrar na casa. Dona Margo diz que foi aquele senhor. Furioso, Vicente dá um murro em Cláudio e ele desmaia. Natália chama Vicente de selvagem. Vicente ordena que Cláudio e Teresa saiam de sua casa. Muito nervoso, Vicente joga todas as coisas do bolo que Natália estava preparando da mesa. Dona Margo pede que o neto fique calmo, diz que não educou assim e que a violência não resolve nada. Natália enfrenta Vicente, diz que sua mãe não vai sair da casa e que ele não vai expulsá-la. Cláudio reage e diz a Teresa que não vai ficar tranquilo até ver Vicente atrás das grades. Natália exige que Cláudio peça desculpas à avó de Vicente, mas ele se nega. Dona Margo tem uma grande surpresa ao descobrir a morte de Lúcia. Olga vai ao cemitério e diz no túmulo de Lúcia que pensou que com sua morte tudo ficaria mais fácil, porém foi ao contrário. E é revelado que Olga é a responsável pelo assassinato de Lúcia. O advogado avisa Mário que Tânia saiu do país. Mário fica furioso ao descobrir a traição da própria irmã. Enquanto isso, Tânia e Verônica curtem a praia juntas. Verônica conta a Tânia que vai abandonar Adriano e que ele lhe confundiu com Natália na intimidade. Ela diz à amiga que odeia Natália e vai encontrar uma maneira para destruí-la. Tânia diz que Natália já está passando péssimos momentos porque acabou ficando com suas filhas em um bairro miserável. Ela diz que uma mulher daquele bairro também odeia Natália com todas as suas forças. Verônica telefona para Olga e diz que é sua melhor aliada para fazer a vida de Natália Rubles impossível. Ela diz que foi a melhor amiga de Natália durante muitos anos e que tem alguns segredos que poderiam lhe interessar. As duas combinam de se falarem mais tarde e se unem contra Natália. Verônica conta a Pedro que vai com ele para a Itália. Durante o café da manhã, Salma não perde a chance de menosprezar e humilhar Andréia. Elias pergunta a Nora se o amor que ela diz sentir por Omar faz ela perder sua dignidade. Ele diz que é um homem íntegro e honesto, enquanto o pai dela é um fugitivo da polícia, um ladrão covarde. Andréia se humilha diante dos sogros e pede perdão pela fraude cometida por seu pai. Verônica diz a Tânia que ela irá com ela para a Itália e ela fica feliz. Pepe pede desculpas para Natália por todos os desconfortos que sua família está lhe provocando. Vicente conta para Dona Margo os motivos por Natália e sua família estar morando na casa. Omar agradece a Elias por permitir que sua namorada more com ele no apartamento. Elias humilha o filho, joga na cara dele que não tem nada e vive suas custas. Salma faz de tudo para deixar a vida de Andréia impossível e a maltrata. Dona Margo pede que Vicente peça desculpas para Natália e limpe a bagunça que fez na cozinha. Vicente diz a Natália que vai pagar pelas coisas que quebrou. Ele diz que eles devem colocar limites no espaço de cada um. Depois, Dona Margo e Natália se conhecem formalmente. Natália pede desculpas pelo mal entendido. As duas se dão muito bem e Dona Margo oferece sua ajuda para ela na cozinha. Vicente ordena a construção de um muro no meio da sua casa. Adriano diz a Verônica que não se arrepende de nada, porém assume que não para de pensar em suas filhas e que Natália já não significa nada para ele. Verônica conta ao amante que Natália está vivendo em um bairro deplorável e que Mário está preso pela fraude que eles cometeram. Olga visita Dona Margo.
e ela não gosta da visita. Olga tenta envenenar a senhora contra Natália, mas Dona Margot diz que Natália é boa, diferente de outras por aí. Vicente liga para Olga e pede que ela lhe faça um favor, que é para buscar Benjamin na escola. Verônica decide trair Adriano e pergunta a Elias quanto ele estaria disposto a pagar para saber o paradeiro de Adriano Cantu. Andréia discute com Omar e reclama por ele não dar seu lugar diante dos pais dele. Constanza vai ao clube e tem uma grande surpresa ao ver William e Gustavo conversando juntos. Dona Margot pede que Vicente enxergue as coisas com positividade e que talvez lá do outro mundo Lúcia mandou a senhora Natália para cuidar dele e de Benjamin. Natália fica surpresa ao ver o muro sendo construído no meio da casa e descobre que foram ordens de Vicente. Olga busca Benjamin na escola e aproveita para atormentá-lo. Sem coração, a bruxa revela ao menino que assassinou a mãe dele. Benjamin fica muito alterado, tenta falar, mas não consegue. Natália enfrenta Vicente por ter mandado construir um muro no meio da casa e diz que aquilo foi muito infantil. Vicente quer que Natália peça desculpas para ele, mas ela se mantém firme. Natália se zanga e pede que continue então a construção do bendito muro. Olga segue maltratando Benjamin, se diverte por ele não conseguir falar e diz que podem fazer com que Dona Margot faça companhia para a mãe dele. Benjamin chora muito, assustado pelas ameaças de Olga. Regina está na rua e vê Benjamin. Ele corre e abraça a moça. Olga despista Regina. William segue vigiando Constanza. Regina chega em casa e vê o muro e Pepe diz que isso é ideia de Vicente. Benjamin não para de chorar depois das maldades da demônia da Olga. Dona Margot vê o bisneto e os dois se abraçam. Ela se surpreende ao saber que o bisneto não está falando. Vicente conta para a avó que Benjamin presenciou a morte da mãe. O advogado conta para Natália que Tânia saiu do país e levou todo o dinheiro das vendas das propriedades de Mário. Natália se surpreende com a possibilidade de Tânia ser cúmplice de Verônica e Adriano. William liga para Constanza e diz que quer vê-la e ameaça dizer tudo para Gustavo caso ela não vá. Cláudio conta a Gustavo sobre as agressões de Vicente e garante que vai denunciá-lo. Dona Margot vê o muro sendo construído na casa e repreende o neto. Natália e Vicente debocham um do outro, já que Natália ficou com toda a cozinha para ela e Vicente com os banheiros. Benjamin abraça Natália e ela o tranquiliza. Cláudio vai à prefeitura, finge que está morrendo e denuncia Vicente. Vicente leva Benjamin para a terapia e comenta sobre o choro constante do filho. A doutora diz que isso é devido ao trauma e aconselha que Vicente faça as pazes com Natália, uma vez que ela faz bem ao menino. O advogado diz a Mário que Natália está disposta a declarar a favor dele. Mário fica sabendo que Natália está vivendo com um homem que Adriano havia vendido uma casa e que estão até construindo um muro para repartir a propriedade. Elias diz a Salma que vai encontrar Adriano com ou sem a ajuda de Verônica e que não pode confiar nela. Salma conta ao marido que Tânia Rivas abandonou Mário na prisão e é cúmplice de Verônica e Adriano. Vicente diz a Natália que quer fazer as pazes com ela, vai quebrar o muro e diz que é um burro por ter reagido tão mal. Natália aceita que ele quebre o muro, pede desculpas para ele e os dois fazem as pazes. Quando Vicente está prestes a quebrar o muro, alguns policiais chegam ali e dão ordem de prisão para ele sobre a acusação de tentativa de homicídio. Vicente fica nervoso e diz a Natália que tudo aquilo é culpa da gente dela. Omar pede desculpas para Andréia pela forma que seus pais lhe trataram. Andréia é surpreendida quando Omar lhe pede em casamento e oferece um anel de compromisso. Ela fica muito feliz, aceita o pedido e os dois se beijam.
O policial diz que ele está sendo preso por tentativa de assassinato contra o advogado Cláudio Silveira. Vicente fica revoltado, diz que sim, pode levá-lo, porque se deixarem ele livre, vai matar Cláudio. Olga vê Vicente sendo levado preso e ele pede a ajuda dela. Natália diz que vai resolver aquele assunto, mas Vicente a despreza. Olga humilha Natália, pergunta o que ela fez e lhe dá uma bofetada. Natália enfrenta a cobra, diz que não vai cair em suas provocações e que em breve as duas irão acertar as contas. Natália vai à mecânica e conta a Pepe e João Gabriel sobre a prisão de Vicente. João Gabriel se revolta ao saber o motivo da prisão e ameaça Natália, e ela é defendida por Pepe e Valentina. Na cela, Vicente tem um acesso de raiva. Valentina conta para Gustavo que Vicente foi preso. João Gabriel conta para a avó que Vicente foi preso por culpa daquela velha. Dona Marco exige que João Gabriel respeite Natália. Olga aproveita a prisão de Vicente para fazer ele ficar com mais raiva de Natália. Ela diz que Natália é uma hipócrita, não vai deixá-lo sozinho e que com ele ela chega até a morte. Gustavo repreende Cláudio por ter denunciado Vicente. Sol e Teresa conversam e ela diz que a senhora é muito diferente de Constanza. Teresa diz a Sol que não sabe onde errou com Constanza, para ela ser como é. No presídio, Mário começa a dividir sua cela com Félix, o homem que agredia Valentina. Cláudio chega em casa e recebe uma grande bronca de Natália e Teresa. Ela diz que agora mesmo Cláudio irá com ela para retirar a denúncia contra Vicente. O caso contrário, será ela quem vai expulsá-lo dali. Constanza está com Willa no restaurante e fica chocada ao ver umas fotos dela e de Willa na intimidade. Ele diz que ela pode ficar com aquelas fotos de lembrança. Willa diz a Constanza que aquilo vai sair muito caro para ela e pede 3 milhões em troca do vídeo original. Enquanto isso, Gustavo e Sol vão a um restaurante caro para almoçar. Fernanda chega ali e surpreende Gustavo. Gustavo fica sem reação e Fernanda pede que ele apresente a sua acompanhante. Natália vê Vicente preso, diz que está em missão de paz e garante que vai recuperar sua confiança. Gustavo apresenta Sol para Fernanda e tenta dizer quem ela é. Fernanda diz que tudo está claro para ela e que ele deve explicações para sua esposa. Constanza diz a William que não tem todo aquele dinheiro, mas ele diz que pode esperar. Natália pergunta a Vicente se eles podem voltar a serem amigos. Vicente se aproxima dela, quase o beija, mas diz que não pode ser amigos. Os dois discutem novamente. Vicente diz que é um homem decente, honrado, diferente do marido dela. Natália diz que isso está claro para ela, que ele sim é um homem de verdade. Teresa lê as cartas para Valentina e diz que no passado dela tem um homem que lhe fez muito mal. Pede que ela tome cuidado, pois aquele homem busca vingança. Ela diz que aquele homem já encontrou ela, porém, as cartas também mostram que existe um homem que vai ajudá-la e que ele pode ser a felicidade dela. Félix e Mário conversam. Félix diz que está preso por culpa de sua namorada e que aquela infeliz lhe arranhou. Ele debocha de Mário ao saber que ele foi traído e ainda pagando por uma fraude que não cometeu. Félix garante a Mário que quando ficar em liberdade, vai se vingar. Vicente é liberado da delegacia, pede desculpas a Cláudio por sua atitude e reconhece que agiu mal. Preocupada, Sol diz a Gustavo que aquela senhora é amiga de Constanza e que com certeza, a essas horas, ela já deve estar sabendo de tudo. Gustavo diz que eles não estavam fazendo nada de mal, porque se apaixonaram. Ele diz que não quer tê-la como amante, e sim que ela seja sua mulher para o resto de sua vida. Vicente diz aos irmãos que a partir de hoje a família Robles são seus inimigos. João Gabriel diz que as coisas estão complicadas,
porque Pepe está interessado em Regina. Vicente diz que se apaixonar por uma mulher daquela família é traição com a própria família deles. Olga diz a Vicente que aquela senhora não tem vergonha na cara e ele conta que não aceitou ser amigo dela novamente. A biscateira estimula que Vicente não perdoe Natália, pois ela só pisa nele. Olga diz que vai ver Benjamin porque comprou uma lembrancinha para ele. Ela vai até o quarto do menino e ele fica muito assustado. Ela tira o presente e é uma arma de brinquedo. Benjamin fica chocado e se recorda de quando mataram Lúcia. Muito assustado, Benjamin urina na roupa e Olga, bruxa ruim, debocha da criança. Andréia cozinha, mas Omar não gosta da comida. Dona Marco vê Benjamin triste, percebe que ele urinou na roupa e tenta acalmá-lo. Gustavo chega em casa e se dá conta que Constança não está sabendo de nada sobre ele e Sol. Benjamin está muito traumatizado e Natália trata de consolá-lo. Constança pergunta a Gustavo o que ele faria se estivessem o chantageando. Gustavo não entende o motivo da pergunta e ela inventa que Salma está sendo chantageada e lhe pediu conselhos. Dona Margo e Benjamin jantam com Natália e sua família, deixando Vicente desapontado. Pepe não resiste e também vai para a cozinha. Constança diz a Gustavo que Selma se envolveu com um homem e agora o amante dela está lhe chantageando em contar tudo para Elias. Gustavo diz que é melhor Salma dizer a verdade para Elias e depois acionar as autoridades. Constança fica preocupada e Gustavo elogia a esposa, dizendo que mesmo ela tendo o gênio que tem, nunca o enganou. Constança diz que por amor tudo se suporta. João Gabriel não resiste à comida de Natália. Salma e Elias chegam no apartamento de Omar e ele finge derrubar a comida para impedir que os pais comam. Salma vê a nora limpando a comida e a chama de desastrada. Benjamin tem pesadelos com Olga durante a madrugada. Vicente vai à cozinha, não resiste e pega a comida preparada por Natália. Natália o vê e Vicente inventa que a comida que está pegando é para sua avó. Natália pede que Vicente baixe seu orgulho, já pediu desculpas para ele e pergunta por que não podem ser amigos. Vicente fica paralisado e, em imaginação, diz a Natália que ela é muito boa com seu filho, não pode esquecer de seus olhos, de seu sorriso e de sua valentia. Ele diz que não pode deixar ela entrar tanto dentro de seu coração e a beija. Natália corresponde ao beijo. Vicente volta à realidade e Natália o percebe distante. Vicente vai para o quarto, chora e pede perdão a Lúcia. No dia seguinte, Elias liga para Verônica, disposto a negociar o paradeiro de Adriano. Verônica diz a Elias que quando ele lhe mandar o comprovante do dinheiro, vai lhe passar a localização do amante. Pedro ouve e depois ele e a Biscate se beijam. Adriano diz a Tânia que se casou com Natália por interesse, que seu objetivo era desfrutar da fortuna que o pai dela deixou e depois abandoná-la, levando tudo. Ele diz que queria ter feito isso após um ano de casamento, porém, aí veio as suas filhas e acabou desistindo. Tânia diz a Adriano que sempre foi desprezada por seus pais e Mário era a adoração deles por ser homem. Ela diz que adoraria que seus pais fossem vivos para ver seu filhinho na cadeia. Andréia começa a usar o anel de compromisso que Omar lhe deu. Dona Marco diz a Pepe que nunca gostou de Olga. João Gabriel defende, diz que ela é uma boa mulher, além de muito bonita. Dona Marco proíbe que João Gabriel pense na possibilidade de se envolver com Olga. A senhora diz que Natália sim é uma boa mulher e muito valente. Olga diz a Sol que ama Vicente e que um dia ele também vai sentir o mesmo por ela. Andréa visita Natália e mostra para ela o anel de compromisso. Natália diz que não é a favor daquele casamento e que às vezes o amor não é o suficiente para uma relação dar certo. Mais tarde, Natália conta para Teresa e Regina sobre o casamento de Andréia e Omar.
e que decidiu respeitar sua decisão. Olga se aproxima de Benjamin perante Vicente e é falsa com ele. Pressionado pela cobra, ele lhe dá um beijo na bochecha. Olga diz a Vicente que ele não sabe o quanto ela gosta de Benjamin. Vicente diz que está preocupado com seu filho. Ele só fica feliz quando está perto de Natália. Olga propõe a Vicente que poderiam fazer um passeio aquático para distrair Benjamin. Vicente fica interessado na proposta. Elias vê na fatura do cartão de crédito de Omar a compra de um anel de compromisso e reclama com ele. Andréia chega no apartamento e Salma tira à força o anel de seu dedo. Salma diz que deu uma oportunidade para eles não cumprir o que prometeram e humilha Andréia. Salma diz que Andréia é pouca coisa para seu filho e não vai se casar com seu filho. Vicente se imagina no passeio aquático com Natália e Benjamin. Natália vai até o trabalho de Vicente e Benjamin fica alegre ao ver. Vicente diz a Natália que vai levá-la para vender os bolos no clube. Elias diz a Omar que ele é incapaz de comprar um anel com seu próprio dinheiro e que precisa dele. Salma dá um tapa no filho e ordena que ele não interrompa seu pai quando ele estiver falando. Elias puxa o filho, mostra a Andréia e diz: "Olha bem para esse lixo. A única coisa que ela quer é resolver os problemas da família dela, mas nem sua mãe e eu vamos permitir que você perca sua vida com essa menina insignificante." Elias dá um dia para Omar terminar sua relação com Andréia e a tira de seu apartamento. Mais tarde, Andréia reclama por Omar não tê-la defendido perante seus pais e o acusa de ter o mesmo pensamento de Elias e Salma. Omar diz que não esperava aquelas atitudes de seus pais e está entre a espada e a cruz. Andréia diz que os pais dele têm razão e decide deixar o apartamento. Olga diz a Sol que chamou Vicente para um balneário naquele final de semana para tirar a tristeza de Benjamin. Natália fica feliz por ter conseguido vender seus bolos e lucrado. Fernanda chega ali e Natália mostra Vicente para ela. Natália e Fernanda conversam a sós. Vicente sofre preconceito no clube. Andréia chega na casa de Vicente chorando e Regina o abraça. Elias diz a Salma que Andréia já deixou o apartamento do filho deles. Salma comemora. Elias diz que vai tentar falar com Natália para negociar com ela e fazer com que Andréia se mantenha longe de Omar. Fernanda comenta com Natália que encontrou Gustavo com outra mulher aos beijos. Natália fica surpresa ao saber da infidelidade do cunhado. Constanza chega ao clube, vê Natália e Fernanda juntas e se aproxima delas para lhes cumprimentar. Andréia desabafa com Regina sobre a situação com Haddad. Constanza debocha de Natália por vender bolos no clube e diz que talvez o negócio dela pode fracassar, assim como seu casamento. Natália diz à irmã que não esperava menos dela e se retira. Depois, William segue ameaçando Constanza e a mal-amada fica tensa. Ele diz que com ele é melhor ela não brincar, porque é capaz de acabar com o casamento e a reputação dela. Vicente diz a Natália que Benjamin está chateado com ele por conta do muro e nem deu um beijo de boa noite. Verônica telefona para Olga e pergunta como está Natália. Olga diz que deu uma bofetada em Natália. Olga se surpreende ao saber que não está falando com Tânia e sim com outra inimiga de Natália. Verônica revela a Olga que o ponto fraco de Natália são suas filhas e aconselha que ela ataque através de Regina e Andréia. Adriano se recorda de momentos felizes com a Andréia e sente saudades da filha. Andréia, chorando, diz a Natália que ela sempre teve razão e conta sobre a grande humilhação que passou com Elias e Salma. Natália tenta consolá-la. Omar vai à casa de Vicente para falar com Andréia. Vicente diz que quer falar com ele de homem para homem. Andréia se surpreende ao receber uma ligação de Adriano. Ele diz que está sentindo muita saudade dela.
Andréa pergunta para o pai onde ele está, diz que com certeza é um lugar luxuoso, enquanto ela vive em uma imundície. Adriano diz que vai mandar dinheiro para elas, mas Andréa diz que com isso não esquecerão o mal que ele causou. Vicente diz a Omar que apesar do pai de Andréa ter lhe abandonado, ela não está sozinha. Omar diz a Vicente que ele não é ninguém para querer ocupar o lugar do pai de sua namorada. Natália chega ali e diz a Omar que sua filha está muito doída por tudo que passou e pede que a deixe tranquila. Ela diz que ele não deu o lugar de Andréa na frente de seus pais, permitiu que a humilhasse e que agiu como um covarde. Andréa conta a Adriano que os pais de Omar a tratou feito lixo e que, graças a ele, seus sogros a enxergam como uma ratazana. Ela diz que Elias lhe obrigou a pedir perdão por ele. Ressalta que não quer nada dele e que odeia. Omar grita por Andréa, mas é expulso da casa por Vicente. Andréa sai ali fora e vê Omar dentro do carro. Natália agradece a ajuda de Vicente. Regina observa a irmã falando com Omar. Depois de algumas promessas, André perdoa Omar e os dois fazem as pazes. Adriano diz a Verônica que a ama, é a mulher da sua vida e não se arrepende de ter deixado tudo por ela. Omar jura a Andréia que vai comprar um anel de compromisso para ela com seu dinheiro e ela fica feliz. Ele pede que ela volte com ele para o apartamento. Andréa se recusa, diz que prefere estar naquele bairro horrível do que ter que passar pelas humilhações com seu império Haddad. Depois, Andréa diz à mãe que Omar pediu desculpas para ela, que fizeram as pazes. Ela diz que os planos de casamento continuam. Vicente diz a Natália que Benjamin está se recuperando e que a médica pediu que ela os acompanhasse em alguma sessão da terapia. Natália aceita e diz que está disposta a tudo para a recuperação de Benjamin. Os dois tomam café juntos e Natália diz que ele e a família dele podem entrar na cozinha na hora que quiserem. Vicente também permite que circule por sua parte. Olga se encontra com Andréia e Regina na rua e as provoca dizendo que a mãe delas é uma descarada e oferecida. Regina ordena que ela não insulte sua mãe. Olga diz que a mãe delas quer ficar com Vicente, quer ficar com ele de qualquer maneira e está se portando como um qualquer. Andréa ri e diz que a mãe dela não é igual a ela e jamais se envolveria com o gorila do Vicente. Olga exige que Andréa respeite Vicente e as duas quase brigam. Natália chega ali e Olga pede que ela diga diante de suas filhas como a encontrou na última noite com Vicente, que estava bem agarradinho a ponto de ficarem. Natália diz que a única coisa que tem a dizer é que ela e Vicente são apenas amigos. Compartilham a mesma casa, mas quem lhe assedia é Olga e não ela. Ela diz a Olga que ela deveria ter um pouquinho de dignidade. Natália se retira com as filhas, enquanto Olga grita as ofendendo na rua. Willa liga para Constanza e ela finge ser Fernanda. Gustavo fica tenso e teme que Fernanda tenha dito algo. Constância diz ao marido que Fernanda só quer lhe cumprimentar e que irão se encontrar mais tarde no clube. Elia diz a Omar que ficou sabendo que a namoradinha dele saiu feito ratazana do apartamento. Omar confirma, diz que isso é fruto da soberba do pai e de sua excelentíssima educação. Omar exige que o pai se desculpe com Andréia e garante que vai se casar com ela mesmo ele não apoiando. Tânia e Verônica fogem com Pedro, levando todo o dinheiro de Adriano. Adriano checa sua conta e fica desesperado ao ver a conta zerada. Ele se dá conta que lhe roubaram. Salma procura Natália e diz que até o chofer se perdeu naquele bairro de porcaria. Omar entrega para Elias a chave do apartamento e o cartão de crédito. Elias, furioso, diz que ele está sacrificando tudo por uma interesseira e oportunista. Omar diz que se pudesse devolveria até seu sobrenome. Elias, bicho nojento, diz que se ele sair por aquela porta, pode esquecer que tem pai.
Omar dá adeus e se retira. Natália diz a Salma que sabe de tudo que ela disse a Andréia e a proíbe que volte a humilhar sua filha. Adriano chega no apartamento gritando por Verônica e vê uma mensagem no guarda-roupa. Tchau, amorzinho. Adriano se dá conta que foi Verônica quem lhe roubou e tem um surto de ódio. Salma diz a Natália que tem certeza que ela está por trás de tudo aquilo e que ensinou para Andréia suas mães. Natália diz que Salma conhece há anos e não sabe como ela pode dizer aquilo. Salma diz a Natália que ela quer casar a filha dela com o herdeiro Haddad para sair da miséria. Cláudio comenta com Gustavo que esses dias foi na casa dele e que William, o professor da academia, apareceu lá para entregar um par de brincos de Constanza que ela havia esquecido no clube. Gustavo estranha e diz que Constanza é muito cuidadosa com suas coisas. Cláudio deixa subentendido para Gustavo que acredita que Constanza tenha algo com William. Constanza entrega para William o cheque com 3 milhões e ele entrega o celular com o vídeo. Ela diz que espera que ele não tenha mais cópias e ressalta seu desejo de nunca mais vê-lo em sua vida. Natália pede que Salma oriente Omar ao invés de julgá-la. Salma ri e diz que a pobreza está fazendo ela ficar sentimental. Natália rebate dizendo que a riqueza a faz ser um ser sem piedade. Ela diz a Salma que ela nunca foi sua amiga, percebeu tarde isso e se retira. Gustavo se nega a acreditar que Constanza esteja lhe traindo. Cláudio diz que William tem a juventude e músculo a seu favor para fazer a enteada se divertir. Ele diz que vai investigar essa história e Gustavo pede descrição do assunto. No dia seguinte, Omar diz a Andréia que enfrentou seus pais e agora eles terão que respeitá-los. Andréia fica desapontada ao saber que Omar renunciou todos os seus luxos. Constanza diz a Fernanda que brigas e decepções com Gustavo já faz parte do seu dia. Ela reconhece que segue casada com ele, pois sabe que é o único homem que aguenta seu mau humor. Constanza confidencia a Fernanda que cometeu a estupidez de ter uma aventura e está sendo chantageada. Omar diz a Andréia que vai construir tudo para eles e agora nada poderá impedir que ela seja sua esposa. Andréia diz que eles podem adiar o casamento até as coisas melhorarem. Omar percebe que a namorada está querendo mudar de ideia, mas diz que não podem dar gosto para seu pai. Félix estimula que Mário se vingue dos desgraçados que lhe traíram. Natália e Valentina conversam sobre Mário e Natália conta que ele está preso pagando pela fraude que seu marido cometeu. Valentina se surpreende e diz que bem que a dona Teresa lhe disse que o homem de sua vida estaria em problemas legais. Fernanda aconselha que Constanza denuncie o homem que está lhe chantageando. Constanza nega, diz que não quer um escândalo e que já deu dinheiro para ele. Ela pensa na possibilidade de mandar matar William. Natália visita Mário e ele fica contente. Ela lamenta a situação com Tânia e lhe apoia. Elias encontra Adriano, humilha e diz que Verônica lhe entregou em troca de uma fortuna. Elias diz que com certeza Verônica fugiu com algum imbecil que lhe correspondia melhor na cama. Olga deixa Vicente sem saída para fazer um passeio aquático. Pepe e Regina levam Benjamin ao parque e se divertem juntos. Pepe diz que adora passar o tempo com ela. Regina diz a Pepe que não quer se apaixonar e não vai permitir que lhe machuque como seu pai fez com sua mãe. Adriano diz a Elias que podem chegar a um acordo. Elias nega e diz que vai fazer ele se arrepender por ter debochado dele. Alguns policiais chegam ali e dão ordem de prisão para Adriano. Elias diz que agora ele está sozinho e que ninguém se importa com ele e não sairá da cadeia tão facilmente. Constanza agradece Fernanda por escutá-la e garante que Gustavo jamais poderá se divorciar dela. Omar liga para Elias para reclamar por ter mandado jogar suas coisas no lixo. Elias diz que quando ele tirar a estupidez ideia de se casar com Andréia, pode conversar
e ameaça fazer algo fatal com a moça. Omar fica muito assustado pela ameaça do pai. Adriano manda Elias não tocar em sua filha. Elias diz que vai se vingar dele e vai começar tocando na vida de sua filha e que ela é igual a ele, uma maldita ladra. O capeta garante que está reservando algo especial para Natália. Cláudio vai à casa de Constanza. Natália diz a Valentina que visitou Mário. Ele está muito triste e pede que ela vá vê-lo. Constanza acompanha Fernanda até o carro. Cláudio vê o celular de Constanza semi-destruído, lê uma mensagem de William e o guarda. Constanza volta para a sala e Cláudio diz que está ali para tentar fazer ela se reconciliar com sua mãe e sua irmã. Cláudio diz à enteada que anda conversando com Gustavo e ele desabafou sobre o casamento deles. Ele diz que Gustavo está suspeitando que ela possa ter um amante. Constanza ri, negando. Cláudio diz que ela pode ter todos os defeitos do mundo, porém é uma dama incapaz de trair. Ele sugere que toda a família faça uma viagem e Constanza acaba aceitando. Cláudio diz que vai se encarregar de convencer Natália e Teresa de viajarem todos juntos. Andréia conta para Natália tudo que os pais de Omar tirou dele. Teresa diz a Olga que Vicente não é para ela e que esta obsessão por ele pode fazer ela perder a razão. Anoitece. Vicente anuncia para a família que irão a um balneário naquele final de semana. Na prisão do Caribe, Adriano está trancado na cela. Elias procura Natália na casa de Vicente e diz que precisa falar com ela. Ele diz que jamais imaginou ver a esposa de Adriano Cantu vivendo naquelas condições tão deploráveis. Elias diz que está ali para oferecer um negócio para ela em troca de afastar a filha dela de seu filho. O advogado avisa a Mário que Adriano Cantu foi preso e ele fica contente. Ele se alegra, pois em breve sairá da cadeia. Natália diz a Elias que jamais usaria suas filhas para fazer um trato. Elias diz que não tem necessidade dela bancar uma mulher trabalhadora. Ele diz que podem dar um apartamento para ela e lhe dar dinheiro para ter a vida que estava acostumada. Elias confessa a Natália que sempre gostou dela, lhe puxa e propõe que sejam amantes em troca de tudo que ofereceu para ela. Natália lhe empurra, o chama de achiqueiroso e lhe dá uma bofetada. Elias diz que assim gosta mais dela e pede que não se faça de difícil. Ele diz que se Andréia aprendeu a ser como é, aprendeu isso dela. Natália diz a Elias que ele lhe dá nojo. Elias diz que nojo causam as mulheres como a filha dela, que são inúteis. Natália dá mais um tapa na cara do safado. Vicente chega em casa, percebe que Elias está incomodando Natália e manda ele sair dali. Elias pega um revólver e ameaça Vicente. Benjamin vê o pai sendo ameaçado e entra em desespero. Elias e Vicente brigam pela arma.